Reflexões do livro de Atos dos Apóstolos. Ele subiu ao céu, mas voltará. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 9, em seguida versículo 11, que diz o seguinte: Depois de ter dito isto, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Atos 1, 9. Eles disseram, os anjos: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o ouviram subir. Atos 1:11. Estamos refletindo no livro de Atos dos Apóstolos, o livro que eu estou lendo durante esse ano. Já estou no capítulo 21, mas há algum tempo atrás, claro, comecei a leitura, ainda estava no capítulo 1 e agora estamos com esses vídeos do capítulo 1. E naquela oportunidade, essa leitura no comecinho de 2024, fazia pouco tempo, porque no mês de março eu estive numa programação da igreja lá em Jacareí, o Festival da Família de Deus, que eles realizam lá, Jacareí, São José dos Campos, e o tema foi exatamente esse, a volta de Cristo. Um tema bem apropriado, um tema que foi abordado por 9 palestrantes, eu tive o prazer de ser um deles, e lá nós aprendemos que a volta de Jesus é um assunto recorrente nas páginas do Novo Testamento. Ouvi no evento que cerca de 300 referências existem no Novo Testamento, falando da volta do Senhor. A volta do Senhor que pode acontecer a qualquer momento. Como ele mesmo disse, lá nos Evangelhos, no livro de Marcos, ele disse que não sabia a data, mas somente o Pai naquele momento. Não há muitas dicas no Novo Testamento. Por isso, ele pode voltar hoje, como ele pode voltar daqui a 100, 500 anos. Afinal, já vai completar 2000 anos que ele subiu. Mas, por isso que o anjo, no versículo 10, que diz assim: Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, eram anjos, e falaram essas palavras. Porque estão assim admirados? Porque esse Jesus que está subindo, vocês viram subir, ele voltará da mesma maneira que ele subiu. Por isso que é importante falarmos sobre esse assunto, e mais importante que falarmos, é estarmos preparados para a volta do Senhor. O próprio Senhor, mesmo não sabendo a data exata, enquanto estava aqui entre nós, ele diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 a 30, que diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, essa tribulação foi a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Olha que coisa tremenda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. Olha que coisa maravilhosa. Eu desejo muito. Eu gostaria de ter estado com os apóstolos quando eles viram Jesus subir. Eu gostaria de ser um que estava lá e tinha visto. Mas graças a Deus poderei ser um como você que está em Cristo. Poderá ser um dos que verão. Na verdade, todo olho verá, mesmo os que não estão em Cristo. Todo olho verá quando aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Mas eu quero e desejo muito que você também veja, quando o Senhor voltar, você olhe para Ele. Claro que nós teremos medo, teremos temor, porque vai ser algo maravilhoso, mas você olhe para Ele com confiança, com alegria, sabendo que está indo para casa. Então, como eu disse, a grande tribulação já ocorreu. Daí a importância de eventos como esse que eu participei, lá em Jacareí. A igreja precisa falar constantemente da volta do Senhor Jesus. Aliás, até certo ponto falamos, porque quando celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos, especialmente quando lemos 1 Coríntios capítulo 11, um dos textos mais lidos durante a volta do Senhor, de que nós celebramos a ceia do Senhor até que
que ele volte. E daí a importância de estarmos preparados, porque a sua volta é iminente. Ele voltando hoje ou daqui a alguns anos, não importa. O importante é estarmos preparados. A ordem de Jesus, lá em Marcos capítulo 13, 37, ele diz: o que eu digo a todos, o que eu digo a todos. Vigiem, estejam preparados. Uma das declarações de fé que surgiu na igreja, chamado Credo dos Apóstolos, que na verdade provavelmente não foi dos apóstolos, mas foi desenvolvido e apareceu séculos depois, diz o seguinte: desceu à mansão dos mortos. Quem? Jesus. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Sim, como disseram os anjos no texto que nós lemos hoje, o Senhor voltará a qualquer momento. Logo precisamos estar preparados para esse evento que será ao mesmo tempo terrível e maravilhoso. Terrível, porque será o dia de condenação dos rebeldes a passarem a eternidade, infelizmente, a eternidade afastados de Deus, naquilo que a Bíblia chama de inferno. Mas será maravilhoso para aqueles que aceitaram o Evangelho, aqueles que viveram lutando contra o pecado, olhando para Jesus, perseverantes na fé. Quando virem o Senhor descendo, e a Bíblia deixa bem claro que além do Senhor estar descendo, ele não pisará nessa terra, mas os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que foram fiéis, eles irão ressuscitar primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 diante, ressuscitarão e encontrarão o Senhor nos ares. Se for um momento em que estivermos vivos, nós, os cristãos, do momento em que Jesus voltar, da época em que Jesus voltar, se fosse hoje, seríamos transformados e em seguida também seríamos recebidos nas regiões celestiais. Esse é o motivo das minhas reflexões diárias. Incentivar a você e primeiro a mim mesmo a continuar meditando, refletindo na palavra de Deus, tomar posse das promessas de Deus. Às vezes as coisas deste mundo, os acontecimentos não parecem tão reais que podemos perder de vista que estamos aqui por um período, que somos forasteiros, que somos peregrinos, porque na realidade nosso lar não é mais aqui, porque uma vez que eu e você que já passou pelos passos da fé, o seu nome foi escrito no livro da vida. Lá no céu está lá seu nome escrito, aguardando somente a volta do Senhor. E o seu nome não sairá de lá enquanto você permanecer olhando para Jesus. O seu nome assim sairá de lá. Que alegria! Que alegria! Que maravilha vai acontecer naquele dia. E que viver em obediência seja uma maneira, vamos dizer, uma forma de viver, um estilo de vida, nos preparando para a volta do Senhor. Uma vez que ele volta e seu retorno será iminente, o que nós cristãos faremos nessa terra? Nós não ficaremos tão presos a esse mundo, viveremos, claro, dele, precisamos dele, trabalhamos, vivemos, temos relacionamentos, mas o nosso maior objetivo nesta terra, enquanto o Senhor não volta, é estarmos preparados, é vigiarmos, mas pregarmos o Evangelho, apressando a volta do Senhor, para que mais e mais pessoas subam junto conosco. Eu quero subir, levar a minha família, mas eu quero levar muitas pessoas. Eu não, Jesus, mas eu quero de alguma maneira ter contribuído para levar muitas pessoas para aquele dia maravilhoso. Por isso que o apóstolo Pedro, orientando os cristãos naquela época que estavam sendo muito assim zombados, porque já fazia 40 anos que Jesus não tinha voltado, ele diz: uma vez que tudo será assim desfeito, ou seja, a terra será destruída, porque, como disse Jesus, os poderes do espaço serão abalados. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. E no versículo seguinte ele diz: nós, porém, esperamos novo céu e nova terra, que não é nesse céu e nessa terra onde haverá somente justiça e alegria. Por isso que estamos refletindo no livro de Atos. Continuamos os estudos. Semana que vem, permitindo Deus, ainda continuaremos no capítulo 1, refletindo sobre essa mensagem tão poderosa
do livro de Atos dos Apóstolos, as nossas reflexões de Atos dos Apóstolos. Uma boa semana.